Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri, esse é o canal Geografia em Pauta. Na pauta de hoje, questões ambientais. E hoje, novamente, eu trouxe para vocês poderem nos ajudar, porque a gente quer fazer um canal aqui um pouco diferente, aprender geografia de uma maneira diferente. Trouxe duas convidadas mais que especiais que já estão fazendo parte do nosso canal, né? Quem são vocês mesmas, meninas? Eu sou a Julie. Eu sou a Ana Clara. A Júlia e a Ana Clara, elas estão nos ajudando, nos auxiliando aí nesse momento, para ver se a gente consegue aprender um pouco de geografia no nosso dia a dia. Meninas, vocês gostam de praia? Eu Sim. gosto. Gostam do mar? Sim. Hoje a gente vai falar de dois mares, só que são mares entre a Europa e a Ásia. Mar de Aral e Mar Cáspio. Já ouviu falar? Não. Nunca ouviu falar do Mar de Aral? O Aralzinho? Nunca ouviu falar do Aralzinho, não? Não. E o Cáspio? Quando eu falo de Cáspio, assim, eu lembro aquela vez, né, que a gente foi no cinema ver aquele filme que tinha o Príncipe Caspian. Você lembra? Não. Caramba, acho que você era muito pequena, né? Mas vamos falar sobre isso, as semelhanças e diferenças entre isso. Então deixa eu tocar a vinheta para a gente poder começar. Gente, hoje a gente quer falar para vocês sobre algumas semelhanças em problemas ambientais que acontecem no nosso dia a dia. Eu perguntei para as meninas aqui se elas gostam do mar, se gostam de praia, e pelo que me falaram, gostam muito de praia. Vocês já ouviram falar no nome do filme Borá? Alguém já ouviu falar no Borá? Já. Não. Borá? Não ouviu não? Então eu vou falar para vocês que hoje vamos falar sobre o Borá e aquilo que o Borá não mostra. Tem coisa que o Borá não mostra, né? Ó, isso o Borá não mostra. Cazaquistão que quer ressuscitar o Mar de Aral. Eu perguntei para vocês sobre o Mar de Aral, vocês falaram que não sabe o que é o Mar de Aral. Mas o Cazaquistão quer ressuscitar o Mar de Aral. Cara, o Mar de Aral era um mar interior que chegou a ser o quarto maior mar interior do planeta. Só que hoje sobrou quase nada deles. E se sabia que isso é por causa da gente, por causa do ser humano? Por causa de mim, de você? Infelizmente, o ser humano tem interferido demais no meio ambiente e isso tem causado vários problemas, né? E a gente vai mostrar para vocês como o Mar de Aral é um desses problemas. Olha aí o Borá, falei para vocês sobre o Borá. Dica para vocês, galera, assistam os filmes do Borá que são muito interessantes. O segundo, inclusive, ele pega a filha de lá no Cazaquistão, traz para a América, traz para os Estados Unidos para entregar para o vice-presidente dos Estados Unidos. É hilário, cara, e ao mesmo tempo é extremamente crítico. Mas o Borá não falou do Mar de Aral, né? Não trouxe pra gente o Mar de Aral. Mas nós vamos falar para vocês sobre o Mar de Aral. Galera, Mar de Aral, trouxe uma reportagem agora do início do ano falando sobre o Mar de Aral. Falar rapidinho sobre ela, ó. Mar de Aral, localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, dois países que faziam parte da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Já ouviu falar, meninas, União Soviética? Já. A Júlia não ouviu falar de nada, né, Júlia? Então vai aprendendo, vai ouvindo aí. Porque, coitada, ela não ouviu falar de nada. Vai muito novinha, né? Então vai aprendendo. Quando ela tiver na minha idade, ela já sabe de tudo, né? Mas chegou a ter, na década de 40, 50, 60, cerca de 68 mil quilômetros quadrados. Só que então, lá nos anos 60, o Cazaquistão e o Uzbequistão faziam parte dessa república que chamava União Soviética. A União Soviética decidiu aumentar a produção de algodão. E qual que é a ideia mirabolante que a União Soviética teve? Para aumentar a produção de algodão, nós precisamos de mais água. Então nós vamos usar mais irrigação, tirando essa água de dois rios, o rio Amudarya e o rio Sirdarya, que são rios que estão entre o Uzbequistão e o Cazaquistão, mas são rios importantes porque eles que abasteciam, né, principalmente o Mar de Aral. Então eles pegaram e fizeram uma transposição, ou seja, desviaram parte das águas desses dois rios para poder abastecer a agricultura nesses países, tanto no Cazaquistão como no Uzbequistão. De certa maneira, trouxe até um certo sucesso, porque o Uzbequistão se tornou um dos maiores produtores de algodão no mundo. Só que, em pouco tempo, a verdade é que o Mar de Aral começou a diminuir. E aí começou a dar problema, né? Salinidade começou a aumentar. Por que o Mar de Aral começou a diminuir? O que aconteceu? Vocês têm noção por que isso aconteceu, meninas? Porque estavam desviando, né, a água. Sim, e aí aconteceu um problema, né? Se eu desvio a água abastece o mar interior, o mar fechado, esse mar que está dentro do continente, é um grande lago de água salgada. Ele é abastecido por água da chuva, por água de rios. Aí eu peguei os principais rios deles e desviei as águas. Vai ter um problema aí. O que começou a acontecer?
A evaporação é maior do que a quantidade de água que chega para abastecer esse lago. E aí o lago naturalmente começou a diminuir de tamanho, porque conforme vem o calor, a evaporação, a água vai evaporando e não tem água suficiente agora para repor o que está perdendo com a evaporação. O que aconteceu? O Mar de Aral começou a diminuir de tamanho, dando origem a um grande deserto salgado. Que doideira, galera. Hoje o Mar de Aral tem 10% do que ele tinha 100 anos atrás, da quantidade de água. Muita gente vivia daquela água, muita gente vivia da pesca. Pesca é interessante. Vocês gostam de peixe, meninas? Ah, meu Deus, a Júlia não gosta de nada, né? Vou jogar ela pela janela. Todo vídeo que eu pergunto, peixe é bom para a saúde. Telespectador, coma peixe. Peixe é bom para a saúde. Tinha uma grande rede de pescadores lá que dependiam do Mar de Aral. E essa galera, infelizmente, o Mar de Aral começou a secar, a salinidade, a quantidade de sal na água começou a aumentar, começou a dar problema. E muito problema. No sentido de que água salgada, peixe morrendo, não tem condição daquela comunidade que depende do peixe viver daquilo. Então, além de criar um problema de diminuir a quantidade de água, criou um outro problema que é a comunidade de pescadores daquela região começou a ter problema porque não tinha como pescar mais. E além de tudo, o solo ficou exposto às condições diferentes relacionadas a essa quantidade de sal maior, o solo se tornou alcalino. Nós tivemos problemas muito sérios com relação ao aumento do número de câncer, olha que doideira, nos pulmões, porque o sal, sendo agora, como você tem um grande deserto lá, começou a ventar e aquilo foi direto para as narinas das pessoas, então taxa de tuberculose, de anemia, de câncer começou a aumentar muito. Tudo porque o ser humano tomou uma atitude inadequada. É o que a gente chama de ação antrópica, que gerou um problema muito sério, né? O mar interior, o Mar de Aral começou a diminuir, e isso, como um efeito em cascata, começou a mudar os ecossistemas locais, interferindo inclusive no próprio ser humano, né? Gente, a situação do Mar de Aral é tão interessante que ela chamou a atenção de uma das maiores bandas de rock do planeta, de todos os tempos, que é o Pink Floyd, que depois de 20 anos, praticamente 20 anos sem lançar nada novo, fez um videoclipe falando sobre essa situação aí que envolve o Mar de Aral. É interessante, é considerado um dos maiores problemas, desastres ambientais causados pelo ser humano no século XX, se não o maior causado pelo ser humano, a destruição do Mar de Aral, que foi secando, secando, secando e virou um grande deserto, como está aí, ó. Vários navios pesqueiros, principalmente, ficaram aí enferrujando no meio de um deserto de sal, porque o sal, como ele não evapora, sobrou sal ali na superfície, porque a água foi embora. Para ter uma noção, ó, olha como era a quantidade de água em 77, em 89 e agora em 2006. Mas, meninas, tem uma coisa interessante acontecendo. Posso contar para vocês? Pode. Vocês querem saber? Desde 2006, a Unesco, juntamente com o governo do Cazaquistão, tem procurado medidas para diminuir os problemas do Mar de Aral, porque também se não fizer nada, o Mar de Aral vai desaparecer. Então, o Cazaquistão está conseguindo reverter esse quadro de secagem das águas do Mar de Aral. Claro, tem um caminho longo pela frente, é só um início, mas as medidas estão sendo tomadas, as pesquisas estão sendo desenvolvidas, estão fazendo dar uma sobrevida ao Mar de Aral que parou de diminuir de tamanho. Pelo menos nos últimos 5, 10 anos, o que é interessantíssimo, mas muito longe daquilo que deveria ser feito, e a falta de planejamento e falta de preocupação com o meio ambiente geram essas coisas delicadas. E aí eu vou falar de um outro lugar para vocês que pode acontecer a mesma coisa, um outro mar interior, um outro lago, grande lago de água salgada que a gente tem, inclusive entre a Ásia e a Europa, e vai recortar ali 5 países nessas regiões, que é o Mar Cáspio. No Mar Cáspio está acontecendo um outro problema muito sério, porque ele também está diminuindo. Olha lá, entre o Cazaquistão, Rússia, Geórgia, Turcomenistão, perto do Irã, da Turquia, nós temos ali o Mar Cáspio. Hoje é o maior mar fechado, mar interior do planeta. É claro que ele é um grande lago de água salgada, de água salina, mas é considerado o maior lago de água salgada do planeta. Gente, ele é enorme, tá? Enorme, ele é muito grande. E ele também está secando. Meninas, vocês sabem por que ele está secando? Não. Tem noção? Quer chutar? Chuta, Júlio. Por que você acha que o Mar Cáspio está secando? Por causa da gente também? De certa maneira, é isso aí, a Ana Clara acertou. É por causa da gente, por causa do ser humano. O ser humano está alterando algumas dinâmicas que estão fazendo com que o Mar de Aral, com o Mar Cáspio, ele também venha começar a secar. De 96
até 2015, cerca de 1,5 m ele diminuiu a sua lâmina d'água. Ele rebaixou a sua lâmina d'água. É muita coisa, tá, galera? O Mar Cáspio, que é o maior mar interior do planeta, ainda é hoje, está diminuindo. E se observou que ele está diminuindo, sabe por quê? Já ouviu falar no aquecimento global? Ouviu falar de aquecimento global? Ninguém nunca me disse. Ninguém nunca te disse? E você, Ana Cláudia, já ouviu falar de aquecimento global? Yeah. O que é o aquecimento global para você? Com as suas palavras aí. Algumas coisas que a gente faz que interferem no clima, né? E pode causar, tipo isso, que tá secando o mar. Então, ó, a verdade é que algumas alterações climáticas, em sua maioria causadas pelo ser humano, que está lançando muitos gases de efeito estufa na atmosfera, estão desequilibrando o clima mundial. Isso está gerando o que a gente chama de aquecimento global. O aquecimento global está diretamente relacionado ao que está acontecendo lá no Mar Cáspio. O Mar Cáspio, que os pesquisadores têm visto, os cientistas têm visto nas últimas décadas, a temperatura da água está aumentando. Desde 79 para cá, aumentou cerca de 1 grau Celsius. E claro, ficou mais quente essa água, ela está evaporando mais. E evaporando mais, infelizmente, ela vai começar a diminuir de tamanho. Então, no século XX, nós tivemos um grande problema, vários, mas hoje a gente trouxe talvez o maior deles. O maior desastre ambiental causado pelo ser humano, que foi a questão do Mar de Aral lá, que desviaram para poder praticar agropecuária, agricultura, para poder plantar algodão lá na antiga União Soviética. E agora, no século XXI, nós vamos nos deparar com algo que pode se tornar também o maior desastre ambiental do século XXI causado pelo ser humano. Porque o aquecimento global é causado pelo ser humano. Está diretamente relacionado à dinâmica humana, à queima de combustíveis fósseis e tudo mais. E aí nós temos um outro mar que pode secar. Complicado isso, hein? 2 mares entre Europa e Ásia que, pela ação humana, estão sofrendo. Complicado isso, né, Júlia? Nós queremos ter um futuro, né? Nós queremos poder ir na praia. O que acontece se secar? Aí as dinâmicas são perigosas, né? Os ecossistemas vão sofrer, vai haver desequilíbrio ambiental. Por exemplo, ecossistemas que estão relacionados à pesca, como é lá no Mar de Aral. Eles tendem, com a salinidade aumentando, porque a água está evaporando, tendem a desaparecer. E aí é efeito em cascata, porque a natureza ela trabalha em conjunto, né? É um grande quebra-cabeça que está interligado. Se uma dessas peças quebra-cabeça ela entra em desordem, aquilo gera um efeito em cascata onde outras peças também vão ter problemas. Por isso, gente, é muito importante que a gente saiba que a nossa atitude, a nossa ação cotidiana, ela tem diferença, ela faz diferença no dia a dia, não só nosso, como no dia a dia de toda a humanidade. Isso foi uma dosinha de geografia para o seu dia a dia. Nós trouxemos aí um pouquinho de geografia para o seu dia a dia. E aí eu peço para Julie e para Ana Clara fazer um convite para vocês. Faz um convite para a galera aí, Ana Clara, o Julie, faz um convitinho para o pessoal, para eles poderem se inscrever no canal. Gente, deixa o like aí, compartilha com seus amigos, comenta e ativa o sininho de notificações. De notificações, né? Faz um convite aí, Ana Clara. Gente, curte aí, compartilha. Dê alguma sugestão também. Nós estamos juntos, né? Para isso. Gente, essa dosinha diária de geografia, esse mês de janeiro a gente está até fazendo mais vídeos, né? Mas em breve a gente vai ter uma frequência um pouquinho menor, mas é trazendo um pouquinho de geografia para o seu dia a dia de uma maneira diferente, de uma maneira interativa, de uma maneira que seja interessante para todos nós. A gente agradece a audiência de vocês, obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Nós fomos!